Bom, pessoal, hoje é dia 14/12, boa noite aí para todo mundo, nossa segunda etapa da aula. Estamos começando a gravar, vamos voltar a partir da questão número 20, tá? Então, olha só, gente, eu estava falando para vocês que para resolver essa questão aqui, basicamente, e assim, não só essa, mas uma série de outras questões, é importante, muito importante a gente saber diferenciar custo de despesa, saber o que é investimento. Então, isso é uma questão, digamos assim, conceitual. Na prova passada, tá? Na prova anterior a essa daqui, teve uma questão que tratou assim só de procedimento, só de conceitos, tá? É claro para todo mundo essa divisão, o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, perda. É claro ou não? Para a Márcia ela está falando que é, para a Michelle parece mais ou menos. Para o Cristiano, sim. Legal. Então, vamos lá, gente. A gente tem o seguinte. Ó, vou projetar aqui para vocês, então é bom que a gente passa rápido por isso. Ó. Então, eu coloquei aqui, ó. Então, eu já incluí aqui no material. Então, é importante saber os custos e as diferentes classificações, tá? Então, primeira coisa, ó, o que é custo? Tá? O que é custo? Então, a Betânia falou aqui mais ou menos. Ó, custo, pessoal, ele está dividido em gasto, custo, despesa, perda, investimento e desembolso. Esses são os conceitos básicos. Tem questões que são tratadas de forma direta, assim que ele pede direto esse conceito, e tem outras que ele não pede o conceito, mas você precisa saber para poder fazer a divisão e a separação, como é o caso dessa questão aqui, número 20. Tá? Então, o primeiro conceito que ele fala aqui, ó, custo, um sacrifício financeiro para obtenção de um bem ou serviço que é utilizado na produção de outro bem ou serviço. Então, tudo aquilo que você gasta adquirindo bens, serviços para produzir outro bem ou serviço, nós estamos falando de custo. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês numa figura daqui a pouquinho. Depois, a gente tem esses custos, pessoal, aqui, ó, ele está dividido. Você tem, ó, 4 classificações aqui e tem mais 2. Custos diretos e indiretos, fixos e variáveis, custos primários e custo de transformação, tá? Então, o que são custos diretos? O que é custo direto? Ó, tem uma série de questões que caem, por exemplo, essa daqui, você precisa saber separar custo de despesa. Aqui você não precisa saber o que é custo direto, tá? De custo fixo, de custo variável, por exemplo. Mas tem questões que você tem que saber. Então, ó, custo direto. Então, o Cristiano falou que é o custo que está ligado diretamente à produção. Não, Cristiano, porque todos os custos eles estão ligados à produção, tá? Tem uma diferença, ó. Vamos lá, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Custo direto, tá? São os custos que podem ser alocados diretamente aos produtos e não à produção. Então, lembre-se disso para vocês não se confundirem. Diretos e indiretos, eles estão relacionados à produção como um todo, tá? Estão relacionados à produção como um todo. Desculpa, aos produtos e não à produção. Aos produtos, estou confundindo. Então, direto e indireto, eles estão ligados aos produtos. Então, como a Michelle falou, ele não precisa ser rateado, porque o custo direto é aquele que você consegue alocar diretamente ao produto, não precisa de rateio. Você consegue medir o consumo dele. O custo indireto é aquele que está ligado ao produto, mas você precisa fazer rateio, porque você não consegue alocar ele de forma direta. Tá claro isso daí, pessoal? Vou dar um exemplo bem simples. Vamos imaginar que nós aqui saímos para comer uma pizza, tá? E a gente pediu uma pizza e falamos o seguinte: bom, a pizza a gente divide, a bebida cada um paga a sua. Perfeito? Então, pizza a gente divide, bebida cada um paga a sua. Então, na hora que vem a conta, pessoal, então nós estamos aqui, ó, na tela, né? Aqui com vídeos, nós estamos 2, 4, 5. Vamos imaginar que a nossa pizza tem 5 pedaços, para ficar mais fácil a conta. Então, nós vamos pegar, ou melhor, vamos fazer assim, ó, vem 8 pedaços, cada um comeu eu, a Michelle, a Clarice e a Márcia comemos cada um aí um pedaço, certo? E a Juliana comeu 4 pedaços. Então, a pizza tem 8 pedaços, ela comeu logo 4 pedaços, né?
E os outros nós 4 aqui comemos um pedaço cada um. Então veja, na hora que a gente vai pagar, cada um vai pagar um oitavo, tá certo? Um pedaço de pizza, enquanto a Juliana paga 8 pedaços. É assim que vai ser feito? Não, porque nós falamos assim, nós vamos pagar a pizza por igual. Então nós vamos pegar uma pizza, não interessa se eu comi 4, 3, 2, 1 pedaços. Nós vamos pegar e vamos pagar a pizza de forma igual. Nós estamos rateando. Então a pizza, ela vai ser um custo indireto. Certo? Agora, a bebida, cada um pegou a sua. Eu peguei lá um copo de água, a Clarissa pegou lá um uísque, a Juliana pegou lá um vinho, a Márcia pegou uma tequila e a Michele pegou logo lá um corote. Tá certo? Então, cada um vai pagar a sua bebida. Tá certo? Cada um paga aquilo que bebeu. Custo direto. A gente não precisa fazer rateio. Tá? A gente não precisa fazer rateio, ok? Tá claro, pessoal? Custo direto e indireto. E o custo fixo e variável, entendeu, Cristiano? Agora, o que é custo fixo e variável, pessoal? Vamos lá. Ele está aqui no slide também. Custo fixo. Primeiro vamos falar que é custo variável. Ó, custo direto e indireto, eles estão atrelados aos produtos. Custos fixos e variáveis, eles estão atrelados à quantidade produzida ou processo produtivo, tá claro? Então, direto e indireto, produto. Fixo e variável, produção. Beleza? Então, olha só. Custo variável são aqueles que variam, que aumentam ou diminuem em função, correlacionados com a produção. Então, se eu produzo mais, eu gasto mais. Se eu produzo menos, eu gasto menos. E a proporção é quase que direta, tá, pessoal? Quanto mais eu produzo, mais eu gasto. O exemplo mais comum é a matéria-prima. Quanto mais eu produzir, mais matéria-prima eu gasto. Este é o custo variável. Ele varia, como diz o outro, varia, dar vez para mais, dar vez para menos, em função da produção. Produzo mais, consome mais, maior custo. Produzo menos, consumo menos, menor custo. Se eu não produzir nada, custo variável igual a zero. Tá claro, gente? E o custo fixo? Bom, muito cuidado com o custo fixo, tá? Normalmente eu pergunto e espero as pessoas responderem, mas para a gente ganhar tempo eu já vou atacar na resposta, tá? O custo fixo é aquele que varia, mas não em função da produção. A Juliana olhou e falou assim, como assim custo fixo varia? Fala, Juliana, você pensou nisso, não pensou não? Pergunto. Não, eu pensei, mas eu processei. Ele não vai no custo fixo, não é em relação ao valor, é que o custo existe todos os meses. Então vamos lá. Quando a gente fala assim, o que é dá um exemplo de custo fixo? Todo mundo fala aluguel. Esse é o exemplo que primeiro vem na cabeça, né? Aluguel. Por que o aluguel? Porque você pode produzir mais e menos, seu valor do aluguel é o mesmo. Agora, pessoal, energia elétrica é fixa ou variável? Depende. Depende. Parte vai ser fixo, parte vai ser variável. Se você consegue alocar ou saber o consumo da energia elétrica em função da quantidade produzida, ele vai ser variável. Se você tem uma produção e você não consegue saber se aquilo... Porque, veja só, você pode trocar suas máquinas, você tem um custo decrescente e uma produção crescente. Veja que você tem uma relação inversa com a sua produção. Você não pode falar que esse é um custo variável. Ele varia, mas não em função da quantidade produzida, porque está variando nesse exemplo que eu estou dando, ele está variando na função inversa. Aumenta a produção, reduz energia elétrica. Mesma coisa a mão de obra. É um custo fixo ou variável? Depende. Você tem as duas coisas. Numa indústria, você tem uma parte da mão de obra é fixa, uma parte da mão de obra é variável. Parte fixa, parte variável. Tá claro isso aí, gente? Então, por exemplo, você pega lá a sua conta de água. A conta de água, o Cristiano fala, onde eu trabalhava tinha um relógio. Isso, exatamente, Cristiano. Eu já fiz isso quando eu tinha lá meus 16 anos. Isso a gente chama de apontador de produção. O que eu fazia? Eu ficava lá exatamente sentado lá num relógio, quer dizer, não em cima do relógio, mas ao lado do relógio. E a pessoa ia trabalhar, era uma oficina, era uma concessionária Chevrolet. A pessoa ia trabalhar num carro para fazer uma mecânica ou a pintura e eu tinha que apurar exatamente quanto tempo aquele cidadão
pintor, mecânico, funileiro estava trabalhando naquele carro. Ele tinha uma ficha, na hora que ele falava, vou começar a trabalhar no carro, eu marcava a hora. Ele falou, ó, terminei. Aí eu tinha que ir lá e dar baixa. Então eu ia controlando quantas horas esse cara fez. Então, veja, essas horas trabalhadas, custo direto. As horas que eu não conseguia mensurar eram indiretas, ou seja, ia para os produtos ou para os serviços lá no caso, por meio de rateio. Tá certo? Tá claro, pessoal? Então, mão de obra pode ser direta ou indireta. Tem gente que bate o pé e fala assim, não, mão de obra é, desculpa, fixo ou variável, né? Então, parte é fixo e parte é variável. Tem gente que fala assim, não, mão de obra é fixo. Aí você fala assim, mas por que é fixo? Não, porque independentemente se o cara não trabalhou nada, eu vou ter que pagar para ele 220 horas no mês. É correto esse pensamento, pessoal? Não. Não, Michele. Por que não? Pelo seguinte, porque aí uma coisa que a Juliana falou que está correto, é assim, o que caracteriza um custo fixo ou um custo variável, por exemplo, um custo variável é a relação que ele tem com a produção. Um custo fixo não é o fato de você ter ele aumentando ou diminuindo, porque o custo fixo varia todo mês, mas é a relação que ele tem, essa variação, a relação com a produção. Então, por exemplo, o custo fixo varia, tá? Mas você não consegue, digamos, alocar a produção. Digamos assim, essa variação não é semelhante. Aí você fala, tá, mas eu pago 220 horas para o cara, o salário do cara é aquele todo mês. Perfeito, mas de 220 horas que ele trabalhou, quantas horas ele trabalhou especificamente no produto e quantas horas ele ficou lá fazendo serviços gerais, por exemplo, percebe? Então eu preciso separar essas 2 horas. Aquelas horas nos produtos, custo variável. As horas que ele não está no produto seriam custos fixos. Fechou, pessoal? Muito bem. Aqui, ele não tem aqui no slide, ó, então nós falamos aqui ó, de custo direto e indireto, fixo e variável. Tem outros 2 conceitos que caem muito na prova, pessoal, tem caído com frequência, que é o custo primário e o custo de transformação. Sabem o que é custo primário e custo de transformação? A Márcia sabe. A Juliana também sabe. Ela vai abrir o áudio para falar, ela sabe. Não? O que é custo primário? Ou custo de transformação? Isso tem caído com frequência, hein, pessoal? A Consulplan parece que gosta desse conceito de custo primário e custo de transformação. Na prova passada tem uma questão que trata disso. Quem mais aí? A Caroline, a Betânia, a Viviane. Bom, pessoal, vamos lá. Custo primário, tá? Custo primário é o custo com a matéria-prima e a mão de obra direta. Este é o custo primário. Custo com matéria-prima e a mão de obra direta. Fechou? Exatamente. Então a Márcia está perguntando, custo de transformação é aquele usado para transformar o produto? Sim, mas não o produto. Mas o que você transforma para chegar no produto? A matéria-prima. Então, olha só. O seu raciocínio está certo, mas no lugar do produto usa matéria-prima. Então nós teremos assim, custo primário, matéria-prima e mão de obra direta, tá bom? Custo de transformação, então é o esforço que a empresa tem para transformar a matéria-prima no seu produto final. Então, o custo de transformação são todos os outros custos, menos matéria-prima. E veja que ó, a mão de obra direta ela é custo primário e também custo de transformação. Tá claro isso, gente? Matéria-prima é só custo primário. Mão de obra direta, custo primário e custo de transformação. O restante, tudo de transformação. Então, esses são os 2 conceitos. A Consulplan, como eu disse, ela gosta desse conceito, hein? Então, fiquem atentas a esse conceito aí, tá? Bom, olha só, gente, o que eu queria mostrar para... Então, a gente tem também a despesa, para separar custo de despesa. Ó. Despesas são gastos diretos e indiretos para gerar receitas. Custo é o sacrifício para a obtenção de bem ou serviço para gerar, produzir, né, outro bem ou serviço. Nós teríamos outros conceitos, que é assim, ó, é o investimento. Gente, ó, gasto ativável em função da vida útil que espera benefícios e que se espera benefícios econômicos futuros. Então, olha só, vou fazer uma pergunta a vocês. Eu comprei matéria-prima. Dentro desses conceitos, é custo, despesa ou investimento? O Cristiano falou investimento. Vocês concordam com o Cristiano ou não? Comprei matéria-prima. É investimento ou é custo, pessoal? Agora eu estou meio confuso aí.
O que vocês acham? Ó, então a Caroline falou que é investimento, a Betânia também. Bom, pessoal, então vamos lá. É investimento. Por que investimento? Porque quando você compra a matéria-prima, você lança ela para o estoque. Então, a compra da matéria-prima é investimento. A utilização da matéria-prima na produção é o quê? Custo. Tá? Então, você pode ter, você tem essas etapas. A compra da matéria-prima é investimento. A utilização na matéria-prima lá na produção, custo. Isso dentro da terminologia de custos, tá, pessoal? Então, investimento é todo aquele gasto que você tem, que você lança, que você ativa, que você lança como ativo. Então, por exemplo, o estoque é um investimento? É. Imobilizado é investimento? É. Caixa é investimento? É. Ou seja, todos os ativos, nesse conceito mais amplo aqui, é considerado investimento. E aqui nesse conceito, nós não estamos falando daquela conta investimentos, tá, pessoal? Nós estamos falando que são ativos que vão gerar benefício econômico futuro. Perfeito? Então, isso é investimento. Outra coisa, ó, perda. Gasto consumido de forma anormal ou involuntária. Anormal ou involuntária. Que é uma perda, pessoal? Né? Perda é o seguinte, você está ali, você tem determinada matéria-prima, até eu falei isso no sábado, na aula da pós-graduação. Imagine que você tem lá determinado produto na sua gôndola lá no supermercado, você tem lá Danone, por exemplo, você tem lá um determinado iogurte, e aquele iogurte estraga. O que aconteceu? Ele foi consumido de forma anormal, de forma involuntária. Então ali você tem uma perda. Tá certo? Isso é perda. Tudo bem? Gente, perda, cuidado, hein? Quer ver? Tem muita gente que diz... Eu vou dar um exemplo que me fizeram um questionamento uma vez. Eu tenho um cliente, essa foi a pergunta que me fizeram. Eu tenho um cliente que é um sacolão. O cara vende abóbora. Só que ele compra uma abóbora grande de 5 quilos, que ele tem lá paga X, 5 quilos, e depois ele vende, o que ele faz? Ele tira a casca dessa abóbora, tira o talo, tira aquela parte de dentro da abóbora, o caroço, aqueles negócios que tem dentro lá, aqueles cabelinhos, tem um monte de cabelinho lá dentro, né? Tira tudo aquilo, ele corta em pedaços essa abóbora, ensaca e vende em pedaços. Só que assim, a matéria-prima que ele compra, ele paga 5 quilos, ele compra 5 quilos. Quando ele vende, sei lá, 4 quilos. Por quê? 1 quilo é a casca, é o talo, é aquela parte que está dentro. Aí ele perguntou, como eu registro esta perda? Tá correto falar isso, não? Como é que a gente registra isso? E primeiro, é uma perda ou não? A Márcia está falando que sim. Pessoal que não está com vídeo aí, é perda ou não? Não é perda. Tá? Isso não é perda. Por que não é perda? Porque faz parte do processo. Eu compro, você sabe que toda vez que você comprar uma abóbora de 5 quilos, você vai vender um saquinho com pedaços de abóbora que vai dar 3 quilos. Aí você vai falar assim, poxa, e esse 4 quilos, vamos falar assim, e esse 1 quilo? Né? Esse 1 quilo, pessoal, ele se consome no processo. Então significa que, vamos supor que a abóbora custe, sei lá, 50 reais. Se é 50 reais, você tem 5 quilos, quanto custa o quilo? 10 reais, não é isso? Uma abóbora de 5 quilos, 50 reais, 10 reais por quilo. Perfeito? Só para facilitar a nossa conta. Aí você vai lá, Michele, tira o talo, você vai lá, tira a casca, você tira aquela parte de dentro, tira o caroço, tal, deixa ela, só os pedaços, corta ela. Aí aquilo vale 4 quilos. Pergunto, qual é o custo unitário de cada quilo de produto acabado? Veja só, quando você compra a matéria-prima, quando você compra abóbora, você não paga 50 reais por 5 quilos? Quanto é o nosso quilo unitário? Quanto é o nosso custo do quilo unitário? Não é 10 reais? Quando você tirou essa parte, aquela parte toda que eu falei, né, que você vai deixar ela em pedacinhos, então ela reduz a quantidade de quilos. Então veja só, o custo do produto acabado vai ser R$ 12,50. Olha lá, o Diogo já colocou ali, ó. Isso aí, Diogo, R$ 12,50. Aí você vai falar, mas por que 12,50? Porque eu tenho agora
4 quilos, eu tenho R$50 de custo, mas agora o meu produto final tem 4 quilos. Então, 50 dividido por 4 me dá R$12,50. Percebe? Então, aquilo que se consome no processo, faz parte do processo, não é perda, é custo. Então, em vez de um custo de 10, eu tenho um custo de R$12,50. Entenderam? Esse é um processo normal. Nas indústrias isso acontece, não é perda. Perda é o seguinte, imagina que você pegou, você está ali com o seu celular, né? Nem todo mundo aí é de São Paulo, mas aqui em São Paulo agora, não sei se vocês sabem, mas nós temos praticamente carregador de celular em todos os pontos de ônibus, né? Então, Betânia, na verdade você não sai ganhando, tá? Você não sai ganhando, porque você continua pagando os R$50 pela abóbora. É que o seu custo unitário muda por conta do seu processo produtivo, tá? Mas o seu custo total continua sendo R$50. Então, na verdade, você não ganha nada, você continua exatamente com o mesmo custo, tá bom? Vocês sabiam que aqui em São Paulo tem carregador de celular em cada ponto de ônibus, pessoal? Sabiam? Não? Então você pega o seu celular e fica ali no ponto de ônibus. Quando você menos espera, vem um maluco, ele carrega seu celular e ó, vaza. Né? Ou seja, a gente tem carregador de celular em praticamente todos os pontos aí. Muito bem, né? É o seguinte, se vem alguém, carregou meu celular e vazou com meu celular, fugiu com meu celular foi consumido. Ele não é um ativo? Ele não é um investimento? O que aconteceu? Ele foi consumido de forma anormal. Isso é uma perda. Então você está lá no processo produtivo, então a Juliana vai pegar no final de semana, vai fazer um bolo para a família dela, né? Vamos fazer um bolo, vamos lá, né? Fazer aí um bolo de chocolate e tal. Faz aquele bolo, tá fazendo aquele bolo bonito, fez aquele bolo bonito, só que em vez de colocar, sei lá, açúcar, colocou sal. Né? Pegou lá, meteu 5 colheres de sal lá no bolo. Pergunta, dá para comer um bolo assim? Eu já vi gente fazer isso, confundir o sal com o açúcar e depois o produto final fica bonito, mas você não consegue comer. O que você tem que fazer com esse bolo, Juliana? Jogar fora. Isso é uma perda. Foi consumido de forma normal, foi consumido de forma involuntária. Tá claro que é perda, gente? Tá? Bom, e vejam que por último aqui a gente vai ter 2 deles que são desembolso. Desembolso é o pagamento, tá, pessoal? Isso aqui raramente cai, mas desembolso é o pagamento. Agora, uma coisa que a gente usa muito é o gasto. Então, gasto, ó, é adquirir um produto ou serviço, independentemente da forma que você pagou, você tem um gasto. Tá? A gente resume tudo isso nessa figura, pessoal. Preste atenção nessa figura. Vocês viram aí que a própria Caroline falou assim que ajudou muito, né? A Caroline, acho que ela não tinha visto ainda essa figura. Não sei quem mais aí, né? Ó, tá vendo? A Caroline tá falando que ajudou. Então facilita muito o entendimento. Preste atenção na figura, tá? Ó, vocês vão sempre lembrar assim, pessoal. Pensem no leite. Pensem no leite. Eu coloco um litro de leite aqui para ficar mais fácil e para ficar mais didático. Então a gente tem 1 litro de leite. Vejam que a gente tem aqui os gastos, ó. Os gastos é qualquer sacrifício financeiro para obtenção de qualquer produto ou serviço. Então, se eu tenho ele antes do produto, então esse gasto vai ser um custo. Se esse gasto ocorrer depois do produto pronto, ele vai ser uma despesa. Uma despesa ou um custo é sempre um gasto, mas nem todo gasto é um custo. Se eu pego e eu tenho um gasto para adquirir um ativo, então eu tenho um investimento, tá bom? Então, gente, ó, aí no conceito nós teríamos assim, todo gasto necessário para deixar o leite pronto, nós estamos falando em custos, ou seja, todo gasto antes do leite é custo. E aí nós vamos classificar esse custo em fixo, variável, direto e indireto, como a gente falou. Tudo bem, gente? Entenderam? Vejam que aí nós temos lá os custos. Antes do leite, custo. Então, quando eu falar para vocês, despesa com... Ó, eu vou falar assim, eu vou fazer uma pergunta. Nem vou usar o termo despesa ou custo, eu vou falar gasto com salário. É custo ou despesa? A Michele falou, depende. Depende do que, Michele? Se é antes do leite ou depois do leite. Se é antes do leite, vai ser o quê? Custo.
Quem está antes do leite? O pessoal da produção. Quem está depois do leite? Pessoal de vendas, pessoal administrativo, tudo isso. Tá? Então, antes do leite, a gente sempre tem que tem que usar esse raciocínio, pessoal. Em custos, esse raciocínio é fundamental, antes do leite e depois do leite. E aí nós temos aqui o seguinte, ó, antes do leite, como nós falamos, fixo, variável, direto e indireto. E aí nós temos os custeios, pessoal, temos os custeios. Depois eu falo para vocês de custeio. Custeio por absorção, custeio variável, RKW, padrão, ABC, acho que são esses daí. Vocês sabem todos esses custeios? Não? Então, isso é importante. Antes de terminar aí o nosso treinamento, pessoal, eu vou voltar a falar nos custeios, tá? Porque custeio a gente precisa saber, tá? Tudo bem até aí? Então, vamos resolver a questão agora, que ficou fácil, tá? Ó, agora é fácil. Ó, só lembrando, pessoal, só para finalizar, custo serve para gerar o produto. Despesa serve para gerar receita. Custo está atrelado à produção para gerar produto e despesa está atrelado a gerar receita. Tá certo? Muito bem. Então vamos voltar agora na questão, pessoal. Ó. Então o que a gente tem aqui? Ó? Uma sociedade é uma fábrica que produz somente cabides. Durante o mês de dezembro de 2019, produziu 5.000 unidades de produtos e apresentou os seguintes gastos gerais. Tá vendo, pessoal? Ele usa o termo gasto, porque ali dentro nós temos tanto despesa quanto custo. Então ele usa o termo gasto. Ele não pode falar tem esses custos. Se ele falar que tem custo, significa que ali só pode ter custo. Se ele falar que tem despesa, significa que ali só tem despesa. Quando ele usa o termo gasto, ele está falando que tem custos e despesas. E às vezes investimento. Entenderam, pessoal? Por que ele usa o termo gasto? A gente fala assim, puxa, é pegadinha, porque tinha despesa lá. Não é pegadinha, ele usa o conceito de custo, de gasto e despesa. Tá? Isso é importante. Então é o seguinte, outra coisa que a gente tem é a técnica do mais e do menos, que eu já falei para vocês. Fechou? Então, ele quer saber o quê? O custo. Então, nós vamos fazer o seguinte, o que for custo é mais, o que for alguma coisa que diminua o custo vai ser menos, e alguma coisa que não é custo nós vamos colocar sem efeito. O sem efeito, por conta de rabiscar aqui, eu vou simplesmente riscar, tá bom? Então, nós teríamos assim, ó, vocês vão respondendo aí, pessoal. Tá? Tô vendo aqui vocês 4 aí, vocês vão respondendo, ó. Então, matéria-prima adquirida, pessoal, mais, menos ou sem efeito? Mais. Mais. Muito bem. Certeza? Vamos lá. Eu vou falar, vou escrever, vou anotar aqui, pessoal, o que vocês me falarem, tá? Então, vou repetir. Matéria-prima adquirida, mais, menos ou sem efeito? Vamos lá. Caroline falou mais. O Cristiano falou sem efeito. Aqui nós temos sem efeito e temos mais. Sem efeito. O Diogo também está falando sem efeito. Por quê, Diogo? A matéria-prima adquirida, porque ele só vai utilizar a consumida no cálculo, né? Exato, pessoal. Vejam só, tá vendo? Ó, aqui matéria-prima adquirida é investimento. Gasto ativável em função da sua vida útil, com geração de benefício econômico futuro. Então, a matéria-prima aqui, na verdade, ela é o quê? Sem efeito, tá? Como o próprio Cristiano e o Diogo falou. Tá bem, Diogo. Aí sim, hein? Espera tá bem no dia da prova lá, né? Mas vai estar. Salário do supervisor da fábrica, mais, menos ou sem efeito? É mais. Mais. Muito bem. Matéria-prima consumida. É mais. Mais. Certo? Mais. Agora nós temos aqui mão de obra direta. É mais. Menos ou sem efeito? Mais. Comissão de vendas. Isso daí não entra, né? Por que não entra? Porque é depois do produto, né? Depois do leite, tá certo? Ou seja, aqui é o esforço para vender o produto, não é esforço para produzir o produto, tá? Então é sem efeito. Aluguel da fábrica, mais, menos ou sem efeito? É mais. Mais. Muito bem. Vai reforçando aí também, Caroline. Depreciação das máquinas, mais, menos ou sem efeito? Mais. Mais. Né? Impostos da administração, mais, menos ou sem efeito? Não entra. Porque, olha lá, sem efeito, né?
como o Diogo e a Caroline falaram ali. Impostos da fábrica, mais, menos ou sem efeito? Mais. Mais. Pronto, pessoal, só somar isso daí, ó. Temos aqui, ó, 70, 84, 84, 89, 90 mil. Acho que é isso. Bom, o Cristiano falou aqui, ó, nesse aluguel da fábrica, se no lugar fosse aluguel do escritório da administração, aí seria despesa, não é? Perfeito, Cristiano, é isso mesmo. Então, se você tivesse aqui o aluguel da fábrica, tá? Neste caso, digamos assim, do escritório, da administração, isso é despesa, é depois do leite, aí ele não entra aqui, tá? Quanto que deu, pessoal, o total aqui? 90 mil. 90 mil. Então, 90 mil. Fechou. Temos a nossa resposta ali? Vamos ver. Olha lá, temos? Xiii, não temos. Por que não temos a resposta, pessoal? Porque ele fala, ó, que nós produzimos 5 mil unidades e ele quer o custo unitário. Então, eu tenho que pegar aqui 90 mil, né? Dividido por 5 mil. Vamos ver se dá os 18 aí. Ó, 90 mil dividido por 5 mil. R$18. Pessoal, essa questão é muito fácil. Alguém achou difícil aí? Exato, né? O Cristiano falou aqui, ó, 90 mil dividido por 5 mil unidades, você tem R$18. Essa questão, gente, ela é assim. Então, temos ali a resposta correta. Ficou alguma dúvida? Essa questão, eu não acho ela difícil. Essa questão você precisa saber classificar o que é despesa e o que é custo, como a gente falou. Feito isso, pessoal, você vai apurar. A Márcia está perguntando por que entrou impostos da fábrica. Como o nome já diz, Márcia, da fábrica é antes do leite. Lembre-se que a fábrica está produzindo o seu produto final. Então, tudo que for da fábrica é antes do leite. Tudo que for venda, administração, enfim, banco, que seja, é despesa, é depois do leite. E aí você tem, então, nesse caso, ele compõe o custo, tá? Essa questão é bem fácil, né, pessoal? Fechou? Então, vamos lá. Vamos próxima questão, hein? Então, ó, depois vocês vão ter acesso a esse material aqui. Bom, pessoal, essa aqui também é uma questão de rateio, tá? Ó, isso aqui é uma questão de rateio. Aqui é o seguinte, ó. Então, o que a gente faz aqui, ó? Uma sociedade empresária é uma indústria que produz cortinas, sendo fabricados 2 modelos, amarela e vermelha. Essa indústria apresentou os seguintes dados na sua produção. Você tem os dados aqui, não vamos ver agora. Considerando que essa empresa utiliza o custeio por absorção. Pessoal, depois eu vou falar para vocês os custeios, não sei se vocês lembram. Vocês lembram de todos os custeios? A Michelle já falou que não. Márcia, Juliana, as outras meninas lá, Cristiano, a Viviane, Samira. Bom, então depois nós vamos falar de novo dos custeios para vocês, tá? Vou falar com detalhe. Então vamos adiante aqui hoje, depois eu falo no detalhe. Porque essa questão de custeio faz diferença, hein, pessoal? Né? A Samira também ali falou que não. Na hora que você está fazendo lá o seu, digamos, como eu posso dizer, o seu critério de custo aqui, o que vai acontecer? Na hora do custeio aqui, a forma de você calcular o custo do produto unitário, se for custeio por absorção ou custeio variável, você vai calcular de uma forma diferente, consequentemente você tem aí um procedimento diferente e um resultado diferente. Se na prova que vem cair a mesma questão falando que é custeio variável, o resultado vai ser diferente. Então tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Muito bem. Seguindo, pessoal. Bom, então ele quer saber aqui o custo total da cortina vermelha. Então, o que nós temos? A matéria-prima consumida, amarela, vermelha, mão de obra direta, produto aqui acabado no período, vendas no produto. No período final, custo do produto. Então, é o seguinte, pessoal. O que ele quer saber? O custo total. Temos que lembrar que o custo total ele é composto por custos fixos, custos variáveis, custos diretos e custos indiretos. Ele vai compor esses 4 custos aí, perfeito? Então, eu preciso identificar esses custos. Tá? Vamos ver se nós temos os 4 ali, ó. Ou, pelo menos, parte deles. A matéria-prima consumida, custo
direto. A gente tem que lembrar que custo direto, normalmente ele é variável. Depois, mão de obra direta, tá? E o custo fixo. O meu custo variável, pessoal, eu tenho aqui, é fácil, tá? Meu custo variável, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente simplesmente vai fazer assim, ó. Se eu pegar R$15 por unidade, não é? Que a gente tem ali de matéria-prima consumida. Quantos... Espera aí que eu não lembro aqui, ó. Ah, desculpa. Estou viajando. Tá aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui. Vamos lá, de novo. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui, ó, R$15 por unidade, certo? E isso é por unidade. Quantas unidades nós produzimos? Gente, muito cuidado, pode ver que ele dá 2 unidades aqui, isso é para confundi-los. No seguinte sentido, eu vou utilizar os meus custos para saber quantas unidades eu finalizei, quantas eu produzi ou quantas eu vendi, tá? Nesse caso, gente, ele quer saber o quê? O custo da produção. Não quer saber o custo da mercadoria vendida. Gente, muito cuidado. O custo da mercadoria vendida é aquilo que foi para o seu estoque acabado e você manda em função da quantidade vendida. Aqui ele quer saber o custo da produção, não é isso que ele pede? Então, se é o custo da produção, ó, tem que pegar 15 vezes 400, depois 5 vezes 400. E tem que ratear os 10 aqui, ó, tá? Os 10, ó, fala aqui, ó. Os custos fixos são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima consumida. Então, primeiro, pessoal, como nós vimos aqui o 15 e o 5, é fácil. Vamos primeiro fazer aqui o rateio da matéria-prima consumida. Quanto que ele consumiu de matéria-prima? Tá? Então, tem que fazer aqui o cálculo. Ó, o cálculo do consumo da matéria-prima total. Tá, pessoal? Eu tenho 20 vezes... da minha matéria-prima total, eu tenho aqui, ó, 20 vezes quanto? 300 unidades, tá certo? Que dá quanto, pessoal? 20 vezes 300 dá 6 mil, não é isso? 20 vezes 300, nós temos ali 6 mil. Perfeito? Aí depois, isso da cortina amarela. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque primeiro eu preciso apurar o meu consumo de matéria-prima consumida total para saber qual o percentual do meu consumo total para a cortina vermelha e para a minha cortina amarela, tá? Por quê? Porque a base de rateio é o consumo por unidade. Então, se eu pegar o outro, eu vou ter R$15 vezes quantas unidades eu produzi? 400 unidades, que nos dá também, tá? 6 mil reais. Perfeito? Então, nós temos aqui um total de 12 mil reais. Bom, pessoal, se eu pegar esses 12 mil reais, ó, quanto que os 6 mil reais representa do meu total? 50%. E aqui, 50%. Para ele chegar aqui, os 12 mil reais, que aqui representa, o 100%. Fechou o que nós fizemos aqui? Ó, então, eu sei que esses 10 mil reais aqui, ó, tá? 50% é para a cortina vermelha, 50% é para a cortina amarela. Tá claro, gente? Tá claro isso aí que foi feito? Tá claro, Marcial? Eu saí dali. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, né? Nós temos que fazer o seguinte. Para a Betânia tá claro. Ó, eu tenho um consumo, eu tenho um consumo de custos indiretos de 10 mil reais. Esses 10 mil reais eu preciso dividir. Parte dos 10 mil vai para o produto, para a cortina amarela, e parte dos 10 mil vai para a cortina vermelha. Bom, eu preciso saber como que eu vou fazer este rateio. Lembra da pizza? Vou fazer rateio. Aqui essas cortinas é a pizza, vou ter que fazer um rateio. Toda vez que tiver rateio, ele tem que te dar uma base, gente. Tá? Se você tiver uma questão, lembre-se disso, se você tiver uma questão que você está na dúvida, ali não fala o critério de rateio, de duas uma. Ou a questão está errada, ou não tem rateio. Ou você tem que fazer a questão de outra maneira. Tá claro? Fala, Marcial.
Mas como que você sabe que os 10 mil é 50% para cada uma? Porque ele não falou na questão. Isso, ele não fala. A gente tem que primeiro saber o seguinte: qual é o meu custo de. O que ele fala aqui, ó. Vamos lá, ó. Ele fala assim, ó. Ele fala assim que os 10 mil, ó, tá vendo, ó? Apuração do custo dos seus produtos. E que o custo fixo, então o custo fixo é os 10 mil, certo? Ó. Certo. Aqui, ó, custo fixo 10 mil. Ele diz que o custo fixo são apropriados aos produtos na proporção do valor total da matéria-prima consumida. Até aí, entendeu? Fechou? Uhum. Agora eu preciso apurar qual é o meu volume total de matéria-prima consumida, para eu saber quanto a cortina amarela consumiu de matéria-prima e quanto a cortina vermelha consumiu de matéria-prima. Entendeu? Eu preciso então saber o meu consumo total. Então vamos lá, vou fazer de novo o cálculo, tá? Então a gente tem assim, ó. Então, ó, se a gente pegar aqui, ó, eu tenho aqui da seguinte maneira, ó. Então, quantas unidades, ó, de matéria-prima consumida? Eu tenho R$20 por unidade, certo? Vezes quantos produtos eu consumi ou eu produzi? 300. Perfeito? Que dá quanto? 6 mil. 6 mil reais. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a cortina vermelha. Ó, eu consumi, o valor dela é 15 reais, só que ali eu tenho 400 unidades produzidas. Ó. Tá vendo? Que também vai dar 6 mil reais. Como o nosso total é 12, então eu sei que aqui é 50%, tá? E aqui é 50%. Porque o nosso total aqui, ó, né? Ó, aqui nós temos 12 mil reais, que representa 100%. Ou seja, se eu pegar aqui, ó, 6 dividido por 12 dá 50, 6 dividido por 12 dá 50. Tá. Entendeu? Entendi agora. Tá? No caso, se fosse 3 produtos, aí iria ratear entre os 3, né? Exatamente. Se fosse 4 entre os 4. Ó, tá. Veja que aqui, ó, olha só essa questão aqui, ó, anterior aqui, ó. Aqui nós fizemos um rateio, ó, tá vendo? Ó, você tem 3 custos. Lembra a questão 18? 3 tipos de custos e 3 departamentos, ó. Aqui nessa questão, ele pediu só o departamento de serviço. Você lembra? Só que nós tivemos que somar o 30 mais o 50 mais o 20. E a gente fez direto o departamento de serviço. Neste caso aqui, ó, eu tenho que saber o meu total. Então já sei que é 50%. Fechou? Tá. Fechou. Perfeito. Agora é só fazer o nosso cálculo aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Ó, eu tenho lá. Agora eu vou pegar o meu custo direto, ó, 15 vezes 400, que dá quanto? 6 mil, não é isso? Depois eu tenho R$5 de mão de obra vezes 400 unidades. Se eu estiver fazendo errado aí, me corrijam, pessoal. Que dá R$2.000, não é isso? E vou chamar aqui, ó, de custo indireto, ou melhor, vou chamar aqui de desculpa, custo fixo, que dá quanto? R$6.000. Não foi o que nós fizemos ali, pessoal? Aí sim, hein? Acho que não, hein? Ah, desculpa. Aliás, pessoal, tá certo? Maurício. Isso, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu sei que vocês vão perguntar. Tá certo o que eu tô fazendo, não? Não. Não, porque os R$6.000 é o total do meu custo fixo. Eu tenho que pegar 50% do meu custo fixo, que é, na verdade... 5 mil. 5 mil. Então, qual que é o total aqui do custo? O custo cortina vermelha. Quanto que dá? 13. R$13.000. Muito bem. R$13.000. Olha só, se a gente vier aqui, ó, R$13.000. Fácil ou difícil esse aí, gente?
Posso sair da telinha aqui, pessoal? É que se eu sair, vai apagar aqui o texto. E aí? Fácil? A Betânia falou que é fácil. Fácil, Cristiano. Melzinho na chupeta. Isso aqui não requer prática, nem tampouco habilidade. Qualquer criança brinca, qualquer criança calcula. Né? Muito bem. Juliana, tranquilo. Márcia, entendeu bem o processo? Vejam, né? A Caroline falou, ó, dessa vez foi fácil. No outro treinamento eu peguei como se faz. Aí, tá vendo, Caroline? Que bom. Vejam. É importante, gente, é o que eu sempre falo, é pegar o método, é o jeito. Como tinha até um cara na Praça é Nossa, 2 caras que eram super sem graça, e o cara contava uma piada, o outro se matava de rir. Aí o Carlos Alberto falava assim, mas por que você dá tanta risada essa piada sem graça? É o jeito, né? Não sei se vocês lembram desse quadro. É um quadro muito antigo. Ele falava, é o jeito. Não é a piada em si, é o jeito que conta. Então, não é exatamente a questão, é a forma como a gente consegue resolver, tá? Então, eu fico feliz que a Caroline entendeu. E vocês vão ver que depois que vocês treinarem e praticarem um pouquinho com outras questões, vocês vão tirar de letra. Vai ser muito fácil. Fechou, pessoal? Essa daqui é a nossa rodada de custos. Fala lá. Márcia, a Betânia ali, o Diogo, a Juliana, a Kelly tá lá. Márcia, Michele, Samira e Viviane Tomé. Tudo bem aí? Diogo, fácil, né, Diogo? A gente precisa resolver, vamos avançar para resolver a outra prova, tá, pessoal? Quero resolver mais uma com vocês, tá bom? Essas questões eu já fiz umas 3 vezes. Isso. Mas, Diogo... Mas é bom para reforçar, porque eu estava sem estudar. Eu parei, né, depois que foi cancelada a prova, então eu quero ver de novo, né? Então, vamos lá. Diogo, depois você entra lá no meu site, isso vale para todo mundo. Faz isso hoje, porque eu vou dar mais um tempo. Eu ia mexer hoje à noite, mas eu espero até amanhã, né? Façam o seguinte, tem as provas lá, que eu vou mexer e vai sair do site por pelo menos alguns dias aí, tá? Tem as provas resolvidas de 2016 para trás, acho que é isso. Baixem aquela prova. E aí vocês vão respondendo usando essas técnicas aqui que eu estou passando para vocês e comparem lá o resultado, tá, pessoal? Então amanhã, por volta da hora do almoço, eu vou tirar, ou até um pouco antes eu vou tirar. Então, depois que terminar aqui, entra lá no site, baixa os arquivos, depois vocês olham com calma, tá bom? Então vamos... Beleza. Pessoal, custos acabou, a princípio. Agora vai entrar uma questão que a Clarissa vai responder para nós, porque é uma questão... veja só, eu vi um comentário de um professor lá, até esqueci o nome dele, é um professor bom também, bacana, eu gosto muito do jeito que ele resolve as questões, só que assim... O curso dele também é um curso extenso, esqueci o nome dele, né? E ele mesmo falou, e eu vi também outros comentários assim, que essa questão, vai ter uma questão aqui de contabilidade pública, agora entra a contabilidade pública, são 3 questões. Eu não sei se é o Gabriel Betânia, esqueci o nome dele. Ele mesmo fala, e eu vi outras pessoas comentando também, que assim, essa questão de contabilidade pública, tem uma delas que é assim, é ninja. Por quê? Porque você precisa trabalhar na área ou você precisa ter tido aí um professor de contabilidade pública que está muito antenado, tá, com o que cai na prova. Eu dei contabilidade pública lá na Anhembi Morumbi há 2 semestres atrás e a forma como eu ministrei, claro que a gente tem um programa, mas eu tentei o mais próximo possível dos conceitos que caem na prova, tá? Vocês vão ver que são 3 questões. Uma é muito fácil, uma é ridícula. Outra, você precisa pensar um pouquinho. E a outra é difícil. A outra, dificilmente a gente resolve. Não sei nem se a Clarissa saberia resolver aí. Talvez ela saiba, né? Porque ela trabalha na área pública. Tá? Então vamos lá. Quem é bom de contabilidade pública aí, pessoal? Alguém aí? Além da Clarissa? Porque a Clarissa manja tudo, hein? Então vamos lá, pessoal, vamos adiante, olha só. Então, questão 22, tá? Um comentário importante com relação à contabilidade pública, gente. Quando a gente fala de imobilizar do estoque, tá? Essas 2 normas, esses 2 itens, eles têm normas específicas na contabilidade pública, mas eles são muito próximos do que nós temos na contabilidade de empresas privadas. Então, se vocês, na grande maioria das vezes, responderem às questões de contabilidade pública, se for de imobilizado ou estoque, pensando nos conceitos que nós temos no CPC 16 estoque, CPC 27 imobilizado, vocês vão conseguir
como se diz, vocês vão conseguir resolver as questões, tá? Beleza? E essa daqui é uma delas. Então vamos lá, ó. E tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Na resolução dessa questão aqui, inicialmente eu errei, tá? Só para vocês verem, é uma questão muito fácil, mas eu errei. É o excesso de confiança, tá? Na verdade, a gente quer ler rápido, essa aqui é muito fácil e você acaba errando, ó. A norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, então a NBC-TSP, é Técnica do Serviço Público, 07 imobilizado, tem como objetivo estabelecer o tratamento contábil para ativos imobilizados, de forma que os usuários das demonstrações contábeis possam discernir a informação sobre o investimento da entidade e seus ativos imobilizados, bem como suas variações. Considerando o que consta nessa norma sobre ativo imobilizado, um ente público, por meio do processo licitatório, adquiriu os seguintes itens. Temos os itens ali, por enquanto não interessa. Considerando essas informações, indique o valor que deverá ser registrado no ativo imobilizado, pessoal. Então, nós temos esses 4 itens e ele quer saber o que vai ser classificado no imobilizado. Gente, para quem fez a prova, acertou essa questão? Essa questão é ridiculamente fácil. A Caroline errou, né? Mas ela é muito fácil, porque embora seja setor público, nós estamos falando de imobilizado, tá? Vamos lá. Ó. Então, primeiro, em 2 do 1, um microcomputador pelo preço de 5 mil. Pessoal, a gente pode usar aqui o mais e menos, tá? Em 2 do 1, microcomputador. É imobilizado ou não? O que vocês acham? O Cristiano está falando que né, é imobilizado, mas perfeito. A Betânia também falou que é um armário para um consultório médico pelo preço de 1.200. Imobilizado ou não? Mobilizado. Mobilizado, mas livros para doar para estudantes pelo preço de 4.200. Não. Não. Por que não? Porque aqui nós estamos falando de um bem que entrou para você para doação. Então, veja, ele não vai ficar lá na empresa ou no governo para gerar benefício econômico futuro. Então, ele não é ativo imobilizado, tá? Então, aqui a gente teria aí uma receita de doação e depois uma despesa de doação, porque ele vai ser sem efeito para nós. Ó, um software de gestão pública pelo preço de R$10.000. É intangível. Intangível, tá? Então não entra. Qual o nosso valor aqui, pessoal? 6.200. 6.200. Ó, a Carolina, me confundi na prova com esse software. Confunde, Carolina. Só tem que tomar cuidado. A gente não pode confundir bife à milanesa com bife ali na mesa. Certo, pessoal? A gente não pode confundir capitão de fragata com cafetão de gravata. Tá certo? Não pode confundir. Se você confundir, você vai errar. Não pode confundir a vela de parafina com a velha de perna fina. Certo, Márcia? Não pode fazer essa confusão. E não pode confundir as pirâmides do Egito com as piranhas no Egito. Tá certo? Não pode fazer essa confusão. Se fizer, erro. Tá certo? Essa questão é muito fácil, pessoal. Só que, como vocês viram, a Caroline falou que a gente se confunde e realmente essa confusão nos leva ao erro. É uma questão fácil. A segunda questão é média. A segunda questão é nível médio. Se eu falar para vocês que, assim, quem não sabe nada de contabilidade pública vai acertar? Talvez não. Agora, quem lembra um pouco das aulas, pode ser que acerte. Então, aqui a gente pode ir por definição ou coisa do tipo. E quem sabe tudo vai acertar com facilidade. Essa aí para você foi fácil, né, Clarice? Então, vamos ver essa próxima aqui, ó. Então, vamos lá. Questão 20 e... essa aqui é difícil. Eu vou para a próxima aqui, ó. Para 24, que é média, tá, pessoal? Depois a gente vem para 23, que é difícil. Vamos para 24. Pode ser, né, pessoal? Pulei para 24 primeiro, tá? Porque a 24 é uma questão média.
Ó, um ente público apresentou as seguintes informações na sua demonstração das variações patrimoniais referente ao exercício financeiro 2019. Então, você tem aqui as variações. Com base nessas informações, essa demonstração de variações patrimoniais apresentará um resultado patrimonial no exercício 2019. Aí ela fala assim, assinale o valor do déficit ou superávit patrimonial da demonstração das variações patrimoniais. Aí você tem superávit, déficit, superávit e déficit. Primeiro, pessoal, o que é demonstração das variações patrimoniais? Explica pra gente aí, Clarice. Vocês sabem? Todo mundo sabe? Não? Não? Vocês estão fechando o balanço da empresa de vocês. Então, vocês têm as contas de ativo e passivo, vocês estão lançando no resultado, certo? Desculpa, ativo e passivo estão lançando no balanço, não é isso? E as contas de resultado, vocês estão lançando onde? Eles não vão lá nas contas de resultado que depois você fecha na DRE? Fala, Márcia, é isso? Isso. Perfeito. Olha só, então ele quer saber demonstração das variações patrimoniais, que é nada mais, nada menos do que a nossa DRE. A gente tem que lembrar que a DRE, ela mostra a variação no patrimônio da empresa, receitas e despesas. Receitas e despesas, elas representam a variação nos ativos e nos passivos. Tá claro isso aí? Então, DRE, variação de ativos e passivos. Demonstração da variação patrimonial aqui, no setor público, DRE. E aí, o que é déficit e superávit? Todo mundo sabe isso daí? Não, esse é bem fácil também, esse conceito. Fala, Marcelo. Mais ou menos. Mais ou menos? O Diogo sabe, o Cristiano sabe. Então, na empresa privada, você tem lucro, certo? Ou você tem prejuízo. Na empresa pública, você não tem nem lucro nem prejuízo. Por quê? Porque você não visa, o objetivo de uma empresa pública não é ter lucro ou prejuízo, mas o seu patrimônio pode variar positivamente. Isso significa que você teve um superávit ou um superávit, né? O Diogo fala na teoria. Você pode ter superávit na teoria, né? Teoricamente, você não tem lucro. Agora, se for, digamos assim, o seu patrimônio diminuiu, então você tem um déficit. Tá? A gente sempre ouve o governo falar, tá fazendo orçamento porque ele tem que suprir o déficit primário. Não já ouviram isso? Então o governo vai lançar um imposto para gerar um superávit primário. Claro que aí você tem a classificação de primário, secundário e tal. Mas assim, o superávit é como se fosse o lucro na empresa privada, na empresa pública, e o déficit como se fosse o prejuízo. Só de forma simples para a gente poder entender. Fechou? Então, pessoal, o que essa questão pede? Ele dá esse quadrinho aqui, e aí a gente vai ter que classificar isso aqui em receitas ou despesas. Tá? Receitas ou despesas. E vocês vão falando aí para mim se isso aqui é uma receita ou despesa. Simples assim. E aí eu vou classificando aqui como mais ou menos. Pessoal, é o que a gente tem que fazer. Simplesmente, a gente fala, vou montar uma DRE, não precisa nada disso. É simplesmente colocar mais e menos. Exploração e venda de bens, serviços e direitos. Isso para o governo gera receita ou gera despesa? É mais ou menos? Mais. Mais. O Cristiano falou aqui R. Né? Mas aqui é mais. Isso. Receita, Cristiano. Desculpa aí. Né? Aí a gente tem aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui e saiu do mapa aqui. Pessoal e encargos. Receita ou despesa? Despesa. Despesa, menos. A gente tem impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mais ou menos? Mais. Gente, cuidado com isso aqui, tá? Porque, vejam, tem gente que fala assim... É o que eles cobram da gente, exatamente. Então, no outro Eu treinamento... já ia errar nisso daí. Então, também ia errar. Tá vendo? Tá vendo? Porque você olha ali, por isso que a gente tem que lembrar, pessoal. A gente fala assim, por isso que eu falei que isso aqui é uma questão média, não é uma questão difícil, mas a gente precisa pensar de forma invertida, porque você está do lado do governo. Então, quando você tem uma despesa, é uma despesa, mas quando você tem algo que para nós aqui é uma despesa, para o governo é uma receita, porque o governo está arrecadando, tá? Então, quer ver?
Então vamos voltar lá. Ó. Eu Então, nem sei se o governo paga taxa de imposto, essas coisas, eu nem sei se paga. via de regra, não. Dependendo do caso, a não ser que seja para outro ente, né? Digamos assim, então o governo pagando para a prefeitura tal, e mesmo assim depende um pouco da atividade. Ó. Então, exploração, nós falamos que é mais, né? E pessoal em cargos, nós falamos que é menos. Impostos, taxa de contribuição de melhoria, nós falamos que é mais, porque o governo está arrecadando. Ó, preste atenção nisso: uso de bens, serviços e consumo de capital fixo. Receita, despesa, menos. Porque ele já está falando, ó, consumo. Transferência e delegações recebidas. Mais. Desvalorização e perdas de ativos e incorporação de passivos. Menos. Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos. Mais. Transferência e delegações concedidas. Menos. Perceba que aqui você tem concedidas e aqui você tem recebidas, ó. Tá vendo? E ó, custo das mercadorias e produtos dos serviços vendidos. Menos. É custo. Quanto que dá isso aí, pessoal? Vamos lá. Ó, vou somar aqui com vocês. Eu tenho 13 menos 10 mais 11 menos 6,5 mais 9,5, menos 2, mais 2,100, menos 8,2, menos 9. Não é isso? Quanto que dá isso aí, pessoal? Qual que é o resultado disso daí tudo? Menos 100 mil, é isso? Olha lá, ó, déficit de 100 mil. Chegaram aí? Faça essa daí para você, Clarice. Eu só tinha ficado um pouco na dúvida no uso de bens, serviços e consumo. Ali, se você for ver, pela própria nomenclatura, ele já fala que é uso, né? Então, em tese, assim, dá para identificar. Quer dizer, não é que dá. Fica mais claro você identificar que você tem uma despesa ali, né? É que eu tinha entendido que seria, por exemplo, uma forma de contratação. É isso que eu estava tentando... Então, se for uma contratação, é uma despesa, né? Ah, tá. Porque quando você fala uso de bens, teoricamente, entendeu? Eu fiquei pensando nisso, em que sentido do uso do bem? Mas não dá para a gente saber olhando aqui a questão. Tá. Mas, de qualquer forma, só por ser uso, você já entenderia que é uma despesa. É uma despesa. Né? E no mais aí, pessoal, tudo bem? A Viviane aí, a Samira? Vou lembrar do Oi? imposto. Tranquilo, né? Cair. A Betânia. Vou lembrar do imposto lá, se cair. Isso mesmo. Você tem que lembrar o seguinte, se é imposto, você está no governo e está entrando, então você tem uma receita, tá? Tem casos que o governo paga imposto. O IPTU, por exemplo, o governo federal provavelmente deve pagar IPTU para o município. Mas aí fica claro lá o tipo de despesa, entendeu? Mas via de regra, nesse caso, é recebimento, tá? Vamos para a anterior, pessoal. Essa anterior é difícil e eu já vou responder direto para vocês aí, tá? Ó, por que difícil, pessoal? Aqui é o seguinte, nós temos uma questão que trata de vários aspectos. Os estágios do reconhecimento da despesa, a questão da estrutura do plano de contas, a gente chama de PCASP, tá? Que é o plano de contas aplicados ao setor público, que é bem extenso. Então tem várias explicações e ele está dividido em 8 grupos. Já teve aí uma prova anterior explicando sobre... explicando não, já teve uma prova anterior que caiu essa questão dos grupos, tá, pessoal? Assim, a contabilidade no setor público, a Clarissa pode me ajudar aí melhor, ela está dividida em 8 etapas, digamos assim. Você tem 8 grupos diferentes, tá? Eu vou mostrar para vocês. Você tem... Grupo 1 e 2, ele está atrelado a contas patrimoniais, lançamentos patrimoniais. O 1 e 2.
2 e 3, na verdade é 1, 2, 3, 4, 3 e 4, se eu não estou enganado, é resultado, né? Ou seja, é patrimônio também, não é isso, Larissa? 1, 2, o grupo 3 e 4. Então, 1, 2, balanço, 3 e 4, resultado, se eu não estiver enganado, né? Então, você tem 1 e 2, balanço, 1 ativos e passivos, 3 e 4, se eu não me engano, são, como é que se diz? Variação patrimonial. Aí você tem os 5 e 6, que são lançamentos orçamentários, então eles estão atrelados aos lançamentos do orçamento, e os 7 e 8, eles estão atrelados a controle, são contas de controle do governo, tá? Então, 1, 2, balanço, 3, 4, variação patrimonial, 5 e 6, orçamento, 7 e 8, controle, tá? Gente, eu sei isso porque eu dei aula outro dia disso daí, não sou especialista em contabilidade pública e também tive que estudar quando caiu isso naquela prova lá atrás, já faz um tempinho. Ele tem lá os 8 grupos, pessoal, ele dá o grupo 1, grupo 2, ele seleciona os 8 grupos e aí a pergunta é baseada nesses grupos, tá? Ele dá um lançamento contábil e por meio dos grupos você precisa identificar qual é o lançamento, tá? Então vamos ler a questão aqui, ó. Então ele fala aqui, uma entidade do setor público possui contrato de prestação de serviço com determinada empresa. Nesse sentido, assinale o registro contábil na entidade do setor público referente ao empenho da despesa de serviços de terceiros, pessoa jurídica, pela informação de natureza orçamentária, tá? De natureza orçamentária. Vamos lá, ele fala em empenho. Outra coisa importante, gente, que a gente tem uma diferença daquilo que nós temos na empresa pública com o que nós temos na empresa privada, que são os estágios da despesa. Nos estágios da despesa, nós temos, se eu não me engano, são 3. Então, você tem o empenho da despesa, você tem a liquidação da despesa e você tem o pagamento da despesa, tá? São essas 3 etapas aí. A Clarissa, é especialista lá, ela vai me corrigir. Você tem o empenho, você tem como é que chama? A liquidação e o pagamento. Gente, na empresa pública, muito cuidado com isso, na empresa pública, liquidação e pagamento para nós soa como se fosse a mesma coisa, não é isso? Estou liquidando, estou pagando, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, Michele? Você fala, liquidei tal fornecedor, ou estou pagando tal fornecedor, não é a mesma coisa? Só que no serviço público não é assim, tá? Vocês sabem a diferença, pessoal, desses 3 estágios da despesa? Alguém sabe aí? Não? Estágio número 1, empenho. Empenho é basicamente quando você fecha lá o contrato com o cliente, tá? Você reconhece a despesa no balanço. Pode me corrigir, tá, Clarissa? Você reconheceu sua despesa no seu balanço lá, tá? Ou seja, é o reconhecimento. Eu estou falando de uma forma mais simples para depois vocês lembrarem. Primeira fase. Segunda fase, você tem a liquidação. Então, ele deixa de ser só o reconhecimento, você tem a liquidação. O que é a liquidação? A liquidação é quando o serviço é prestado ou a mercadoria ela é entregue. Então, quando há a entrega do serviço ou a entrega da mercadoria que você comprou, então, nesse momento, há a liquidação daquela dívida que foi empenhada. A empresa retém o direito, né, daquilo. Isso, exatamente. Então, é neste momento, o governo ele vai colocar no orçamento dele, ele empenha lá, não é, Clarissa? Ele empenha lá, ele fala, eu vou adquirir esse serviço, então mais para frente eu vou ter que pagar esse daí pro cara. Aí o cara entrega. Quando o cara entrega, aí eu crio no meu balanço efetivamente o meu passivo. Não é isso? E eu lá na empresa pública, na empresa privada, eu reconheço o meu direito, porque eu entreguei a mercadoria. Então, o governo, teoricamente, ele liquidou, né? E você liquidou aquela obrigação, tá? E aí depois tem o pagamento efetivo. E o pagamento é quando o governo vai lá e te dá o dinheiro, te paga. Tá claro essas 3 etapas, pessoal? Muito bem. Isso cai, hein? Isso cai com frequência. Bom, aí a gente vem aqui e fala aqui, Então, uma entidade possui contrato de prestação de serviço com determinada empresa. Nesse sentido, assinale o registro contábil referente ao empenho da despesa. Então, na verdade, ele está falando assim, eu vou ter que pagar isso lá na frente. Eu estou empenhando a despesa, tá? Aí ele fala aqui, de serviço, terceiras pessoas jurídicas pela informação de natureza orçamentária. Se eu não estou enganado, a Clarissa pode me corrigir, quando a gente fala no empenho, nós estamos na etapa de orçamento, certo, Clarissa? Nós estamos na etapa orçamentária, não é isso? Isso. Quando eu estou empenhando, eu estou colocando no meu orçamento e dizendo assim, olha, né,
Eu vou mandar o orçamento para o Congresso, vou mandar o orçamento para a Assembleia ou para a Câmara Municipal. Vou falar assim, ó, parlamentares. Então, eu vou ter essa despesa, vou ter que pagar essa despesa lá na frente. Então, eu estou colocando no meu orçamento, eu estou empenhando aquela despesa. Basicamente tipo uma isso. reserva que a gente faz. Isso, né? Você já deixa o dinheiro. Por quê? Porque senão os caras vão querer a verba. Aí outros caras que cuidam do orçamento, ele fala assim, ah, então você não tem verba para pagar essa despesa, você não pode pagar. Você não pode ter esse serviço. Tá? Fora do governo, pessoal, funciona assim. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas fora do governo, nós fazemos somente aquilo que a lei exige. O governo é o oposto, não é isso? Ou melhor, como é que é? Nós fazemos aquilo que a lei exige. O governo, ele faz como é que é? Puxa vida, esse conceito é interessante. Puxa, esqueci. Eu vou lembrar que esse conceito é legal para a gente pensar. Porque nós, como pessoas físicas, nós só fazemos aquilo que a lei determina que a gente faça. Né? O governo não. É que assim, nós temos que fazer o que a lei determina. O governo, ele não pode fazer nada, né, que esteja fora da lei. A gente tem assim, se a lei não disser, você não pode fazer, então eu posso. Se a lei fala assim, se a lei se omite, você pode fazer. No caso do governo é o seguinte, omitindo ou não, eu tenho que fazer. Tá? É um conceito bem interessante para a gente lembrar. Eu vou lembrar aqui as palavras direitinho, depois eu trago isso para vocês. Tá? Vamos lá. Então, voltando aqui, pessoal. Então, nós estamos falando do empenho. E nós estamos falando de natureza orçamentária, item 6. Então, opções, débito, obrigações contratuais, execução de obrigações contratuais, contratos de serviços a executar. E a gente tem débito, serviços terceiros, crédito fornecedores e contas a pagar, né? Consolidação. Esses dois itens aqui, se eu não estou enganado, eles estão falando aqui daqueles itens patrimoniais, aqui eu estou reconhecendo no meu balanço. Ele não está na fase de orçamento, ou seja, ele não é a fase de empenho, por isso que ele não é a nossa resposta, tá? E aqui a gente tem, depois você vê no próximo, débito, execução de disponibilidade de recursos, execução de disponibilidade de recursos, DDR. Aqui, na verdade, nós estamos falando do item 8 de controle, então não é orçamento, tá? E aqui sim, vejam que até a explicação aqui é difícil, pessoal, porque a gente precisa conhecer o processo. Falar, débito, crédito disponível, crédito empenhado a liquidar. Quando ele fala crédito liquidado crédito empenhado a liquidar, é porque ele já foi para o passivo e o cara efetivamente só vai te entregar a mercadoria. E o crédito disponível, ou seja, lá no orçamento você está falando, esse recurso lá no orçamento está disponível para quando o cara fizer a liquidação, aí eu estou pronto para pagá-lo. Tá claro isso daí? É isso, Clarice? Expliquei direitinho? Gente, essa questão eu acho difícil. Essa questão eu não saberia responder, sendo sincero com vocês. Tá? Essa questão, ela estaria dentro, no meu caso, ela estaria dentro daquelas 15 que eu iria chutar. A primeira e a segunda, a primeira é certeza que eu saberia, desculpa. A primeira e a terceira eu ia pensar um pouquinho. E a segunda, essa do meio aqui que nós resolvemos agora, eu não saberia, eu ia chutar. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é uma questão difícil, tá bom? Dúvidas aí? Essa aqui é todas, né, pessoal? Acho que tudo que tiver de dúvida, né? Betânia aí, a Viviane hoje que está sumida aí, a Samira, a Juliana Kelly que hoje está quietinha também. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos adiante aqui, ó. Questão 24. Agora a gente começa. Essa aqui nós já fizemos, desculpa, a questão 25. Bom, aqui a gente tem então questão aí de análise, né? E aqui as questões começam a ser um pouco mais dinâmica, tá, pessoal? Então, muito provavelmente, dessa parte da prova para frente, muito provavelmente a gente deve terminar amanhã, provavelmente. Amanhã não, na próxima aula, tá? Vamos lá. Sabem essa questão aqui? Ó, essa questão, gente, ela pode nos enganar, tá? Muito cuidado. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. A empresa Peças e Peças Limitada fabrica 3 tipos de peças para caminhão, das quais temos as seguintes informações. Você tem aqui as informações
Ele fala, sabendo-se que a empresa possui 400 horas máquinas disponíveis, qual deverá ser a ordem de priorização para a produção e venda das peças para maximizar o lucro considerando o fator limitativo? Primeira coisa, aqui nós estamos falando de uma questão que trata de gestão de fator limitante, fator limitativo. Isso a gente tem em custos, basicamente, custos avançados e tal. Você tem na sua produção, é muito comum você ter fatores que vão limitar a sua produção. E aí pode ser falta de matéria-prima, falta de mão de obra, pode ser excesso, ou como é que se diz? Muitas vezes o câmbio está muito alto, enfim, pode ser uma série de fatores. Vejam que nesse caso aqui, qual é o nosso fator limitante? Qual é, Juliano, o nosso fator limitante aqui? As horas. Eu tenho um limite de 400 horas para produzir. E aí eu tenho 3 produtos diferentes e eu preciso saber desses produtos qual é a ordem que eu vou produzi-los. Tenho primeiro C, primeiro A, primeiro B. O segundo, segundo B, segundo B, segundo C, segundo C. O terceiro A, terceiro C, terceiro B, terceiro A. Vejam, pessoal, aqui ele está bem variado. Eu tenho C, A, B, o outro tem BB, CC e tenho AC, B. Qual deles que nós vamos ver primeiro? Aqui trata-se de uma questão que ela é relativamente simples e a gente pode resolver de uma única vez. Quem sabe resolver essa questão? Vou falar uma coisa, gente. É a segunda vez, se eu não me engano, que tem uma questão desse tipo. Na prova anterior tem uma questão exatamente igual. Exatamente igual. Alguém sabe aí? Cristiano, Caroline, Viviane, Samira, a Juliana Kelly, Márcia. Sabe? Quem não sabe? O Cristiano conseguiu acertar essa. Então o Cristiano vai explicar pra gente como é que ele chegou. A Márcia não sabe. Quem mais? Não sabe. Fala, puxa, eu não faço a mínima ideia de como resolve. Ou como começa a resolver. A Juliana também não. Tá bom. Quer falar, Cristiano, como é que você fez esse cálculo aí? Sim, falo sim. Como é que tá aí Tatuí aí? Muito calor aí? Tatuí não, desculpa, Tietê, né? Tá bastante calor, bastante chuva. É, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá, como é que você fez essa questão aí? Essa eu peguei, primeiramente, o preço de venda de cada uma e tirei o custo variável delas. Tá, então o que ele fez, pessoal? 60, vou pegar o A aqui, tá? 60 menos 20, que dá uma margem de contribuição de 40, não é isso? Isso. Aí peguei o resultado de cada uma delas e dividi pelas horas máquinas de cada uma. Perfeito. Daí dessa forma você consegue ver qual que vale mais a pena. Perfeito, é isso mesmo. A Michelle está falando que o PH, o professor Paulo Henrique ensinou, né? Isso ele ensina em gerencial, porque essa aqui é uma questão de contabilidade gerencial ou, em alguns casos, controladoria, né? Mas é exatamente isso, Cristiano. Vamos lá. Vamos mostrar como o Cristiano resolveu, que ele resolveu da forma corretíssima e, como eu disse na prova passada, tinha uma questão semelhante. Olha só, pessoal. Às vezes, a gente vai falar aqui, ó, tem gente que pode pensar o seguinte, eu vou priorizar aqui o item C, tá vendo? Então eu teria a primeira alternativa aqui, ó, né? Por quê? Porque priorizando C, eu tenho o maior preço de venda, correto? Só que a gente tem que lembrar que eu tenho o maior preço de venda, mas também eu tenho que levar em consideração o custo, tá? Então, gente, a gente precisa primeiro levar em consideração nesse tipo de questão o quanto eu estou gerando de lucro, de resultado. Porque o que interessa não é exatamente a receita, primeira coisa, tá? Eu tenho a receita, mas tenho o custo. Vocês podem ver que eu tenho receitas diferentes ali, mas tenho custos diferentes também. Se você tem receitas diferentes, mas o custo é igual para todo mundo, você vai pela receita, certo? Porque se você tirar o custo como é igual para todo mundo, daria a mesma coisa, mas não é o caso aqui. Então, ó, o que o Cristiano fez? Ó, 60 menos 20, eu até vou escrever embaixo aqui, ó, tá? Ó, 60 menos 20, 40. Perfeito? Depois, ele fez aqui, ó, 80 menos 30, 50. E depois, 100 menos 40, 60. Certo? Foi isso aqui basicamente o que ele fez. Ó, 100 menos 40, 60, 80 menos 30, 50. E aí, pessoal, qual delas nós vamos priorizar? A gente pode pensar que ainda assim a gente vai priorizar o C, não é? Ó, vamos priorizar o C, tá?
Quem priorizaria ali o C, pessoal? Alguém priorizaria o C? Bom, então vamos lá. Primeiro, não pode se basear única e exclusivamente no preço. Eu tenho que levar em consideração o custo. Então, sempre que tiver questão desse tipo, pessoal, você vai ver o resultado de cada produto, tá certo? E vai ver a aplicação do fator limitante. Nesse caso, qual é o fator limitante? As horas. Por exemplo, o C, ele te dá o maior lucro, mas é o que te consome mais horas para ser produzido. Então, às vezes, é aquilo que a gente fala, vale mais a pena você ter, digamos assim, um lucro um pouco menor e ganhar na quantidade do que querer ter um lucro maior e produzir menos. É exatamente, assim, digamos que seria esse o conceito que a gente vê aqui na prova. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, aqui nós temos 40 dividido por 10, pessoal. Quanto que dá? Ó, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Então, nós temos aqui 40, certo? Aqui nós temos 50 e aqui nós temos 60. Fechou? Agora, dividido por 10. Por que 10? Porque nós temos 10 horas aqui, ó. Então, 40 dividido por 4, por 40, dá 10. Desculpa. 40 dividido por 10 dá 4 horas. Digamos assim, eu tenho um lucro de R$4 por hora. Se eu pegar ali, ó, 50, certo? Dividido por 5, nos dá R$10, certo? E se eu pegar 60 dividido por 8, dá quanto? Nós temos 7,50. Fechou, pessoal? Agora, qual que nós vamos produzir primeiro? Vejam, o que me dá o maior lucro por fator limitante. Então, eu vou ver o lucro que eu tenho na minha produção e aí aplicar o fator limitante. Então, eu peguei, ó, 80 menos 30, 50 dividido por 5, que é o meu fator limitante. Veja, ele me dá um lucro intermediário, mas ele gasta menos tempo. Dentro de 400 horas, significa que eu vou produzir muito mais, eu vou maximizar o meu lucro. Então, primeiro eu começo com o B. Olha só. Ó, tá vendo, pessoal? Eu não preciso nem olhar os outros, ó, porque a minha primeira opção aqui, ó, é o B, ó. É a única que eu tenho. Se você olhar na sua resposta ali, a única opção que você tem é o B. Mas a gente pode ver, ó, segundo o C, que ó, ele me gera um resultado de 7,50 e por último o A, né? Por último o A. Professor, diga lá. Eu sei que parece uma coisa muito óbvia ou lógica, não sei, mas eu não fiz nenhum cálculo. Eu só fui levar em consideração que era as horas de trabalho, né, que seria a prioridade nesse quesito. E aí eu pensei que se fosse numa produção, quanto menor o tempo de trabalho da máquina, mais ela produz. Estaria errado se eu pensasse assim dessa forma, nesse tipo de exercício? Estaria. Não é que estaria. Não é que estaria. Pode estar. Aqui você deu sorte. Porque, por exemplo, se você pensa nisso, você realmente tem a menor quantidade de horas. Mas vamos supor que você pode ter uma menor quantidade de produção, mas ele te gera o menor lucro, por exemplo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Então, aqui você acertou porque ele te gera um lucro intermediário, tem um lucro intermediário, e ele usa a menor quantidade de horas. Entendeu? Então, foi coincidência. Pode acontecer de você olhar e falar assim, não, meu fator limitante, o menor deles é o que eu menos consumo de horas, mas também, às vezes você consome menos, mas o seu lucro também é muito baixo. E aí pode ser que, digamos, pensando numa produção total, ele não vai chegar nunca naquele lucro que você teria com outro produto. Tá? Então foi coincidência aí. É o mesmo caso do Diogo. Lembra que o Diogo falou naquele exercício de custos? Eu fiz isso, dividi, multipliquei, chegou no resultado. Coincidência. Tá. Né? A gente tem bastante esse tipo de caso. Pessoal, tá clara essa questão? Não? Essa é uma questão de análise. Tem algumas delas que são mais complexas, tá? A gente vai ver na próxima prova, a gente vai ver que tem uma questão extremamente parecida, tá? Muito próximo disso. Dúvidas aí, pessoal? Vocês estão muito quietinhas hoje. Juliana aí, Samira, Caroline, Betânia, a própria Michele aí. Dúvidas? Cristiano aí, Diogo, tranquilo essa, né? Bom, o Cristiano ele acertou aí, né? Então, beleza. Essa tranquilo. Então vamos adiante, essa é fácil. Vamos lá. Quer dizer, a gente fala que é fácil, né? Mas muita gente acaba se confundindo. Então vamos lá, pessoal. Essa daqui, ó. Essa aqui a gente tem vários conceitos. Não é uma questão difícil, mas é uma questão que pode confundir, porque você tem vários cálculos para fazer.
tá? É lógico que você tem alguns aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui a gente tem uma técnica interessante que é assim. Vejam que nas respostas ele pede cada um uma coisa diferente, cada um com um valor diferente, tá? Então, se a gente for calcular um, não der calcular o, a gente já vai conseguir ter a resposta. Quer ver? Ó, vamos observar isso aí. Ó, então, a empresa X apresentou os seguintes valores referentes aos grupos do balanço patrimonial, considerando os 2 últimos exercícios. Então, você tem ativo circulante 18 e 19, ativo não circulante, passivo circulante e não circulante PL 18 e 19. Tá bom? Então, nós temos ali os 2 balanços. De acordo com as informações, analise as afirmativas a seguir. Então, ó, variação do capital de giro foi de 447, corresponde a tanto. A variação do passivo circulante foi de 9 mil, corresponde a 21 tal. O capital circulante líquido foi de 917 e sua variação foi de 438. Gente, vejam que o primeiro item, aí ele quer saber, 1, 2 e 3 estão corretos, apenas o 2 e o 3 e 1 e 3, tá? Então, claro, a gente não sabe qual é a resposta, então vejam que se ele tem, ó, 1, 2 e 3, apenas o 2, então o que a gente vai fazer, pessoal? Qual nós deveríamos testar primeiro? Pela lógica, nós deveríamos testar o 2, tá? Testar o 2. Por quê? Porque se o 2 estiver correto, essa aqui pode estar correta, essa aqui pode estar correta, essa aqui pode estar correta, mas você já elimina essa. Se a gente testar o 1 e ele estiver correto, você teria essa e automaticamente eliminaria essas duas aqui. Se fosse fazer isso com 3, o 3 estando correto, eu eliminaria única e exclusivamente essa daqui. Se o 3 estiver errado, eu já acertaria a minha questão, tá? Eu já acertaria a minha questão. Então, qual que nós deveríamos fazer primeiro, ó? Pensando aqui na lógica, nós deveríamos fazer primeiro o 3, se a gente fosse ver. Entenderam a lógica ali, pessoal? Né? A gente precisa prestar atenção nisso daí. Vamos ver aqui, vamos pensar um pouquinho mais aqui, ó. Bom, então tem o capital circulante líquido. Então, como eu disse, ó, vamos lá. Se eu responder a 1 e ela estiver errada, eu elimino uma, 2. Me sobra 2. Se ela estiver certa, eu elimino 2. Tá? Então, estando certo ou errada, eu elimino 2. Vamos pensar no 2. Se o 2 estiver certo, pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Eu elimino uma. Se o 2 estiver errado, eu acerto a questão. Já sei que é essa aqui. Tá? Então, veja só. Eu elimino o 3. Tá? Agora, se eu for fazer o 3 e ele estiver certo, então pode ser essa, pode ser essa, pode ser essa. Se o 3 estiver errado, eu já acerto a questão. Certo? Porque aí ficaria somente o 2, porque todos os outros têm... Então, qual que nós vamos fazer primeiro, pessoal? Vamos fazer o 3, tá? Fazer o 3. Capital circulante líquido de 2019 foi... Aliás, pessoal, vamos lá. Deixa eu perguntar aqui antes para vocês. Veja que ele fala capital de giro, variação do passivo circulante, capital circulante líquido. Sabe o que é capital de giro, pessoal? Sabe o que é capital circulante líquido? Se não souber, você não consegue resolver essa questão. Não? Então não adianta. Se não sabe o que é um, o que é outro, não consegue resolver a questão. Tá? Quem mais não sabe? A Michelle falou que não. Juliana, Clarissa, o pessoal que está sem o vídeo aí, todo mundo sabe. A Caroline não sabe a diferença. Bom, então, pessoal, quem mais aí? Porque aí eu vou resolver de uma forma diferente para vocês. Samira também não sabe. Tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Em vez de eu só responder a questão, eu vou responder explicando, tá? Fica mais fácil, porque aí a gente aprende os conceitos, ó. Então vamos lá. Primeiro vamos ver o que é variação do capital de giro, tá? Variação do capital de giro. O capital de giro, pessoal, ele é, na verdade, o nosso circulante. Basicamente é o nosso circulante. É o que você tem de dinheiro para pagar as dívidas. Então esse é o capital de giro. Então olha só, ele fala que a variação do capital de giro em 2019 foi 447. Bom, se o meu capital de giro, veja, ativo circulante, é a variação de 18 para 19. Vejam que aqui ele dá em valor, depois ele dá em percentual. Então, como é que eu sei o valor? Eu vou pegar 1.200 menos 753. Entenderam, pessoal?
o ativo circulante de 2019 menos o ativo circulante de 2018. Fechou? Quanto que dá essa conta aí? Dá 447. Então, pelo menos em valor está correto. Certo? Vamos lá, vou projetar aqui para vocês de novo. Ó. 1.200, 1.200.000 menos 753. Nós teríamos aqui o seguinte, ó. 1.200.000 menos 753.000. Isso dá igual 447.000. Então, esta alternativa estaria correta? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Tá? Por enquanto, seria isso aí. Fechou aqui, gente? Fechou? Agora vamos ver a variação. Como é que vocês calculam a variação? Porque ó, ele fala em percentual, né? Ele fala em percentual. Então, olha só. Ele fala que a variação de 753 para 1.200 foi 59,36. Se eu pegar lá, ó, deixa eu ver, ó. Deixa eu fazer um cálculo aqui. Vamos ver. Olha só, o Cristiano, ó. Tá vendo? O Cristiano já fez ali, ó. Eu vou mostrar para vocês de duas formas, tá, pessoal? Então, ele colocou lá, ó, é o 447 que você chegou, dividido por 753, vezes o 100, tá? Ou seja, é a minha variação dividido pelo meu saldo anterior, como ele colocou ali, e multiplico por 100. Fechou, pessoal? Quer ver, ó? É o em 200, né? Tá bom. Muito bem, pessoal. Essa forma que o Cristiano fez está certo. Agora, vocês estão com as HPs na mão aí? Olha lá, a Michele fez direto na HP. Estão com a HP na mão aí? Vamos lá. Então, façam o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte aí, ó. Coloquem lá. Coloquem lá 753, Enter. Ó, vou digitar aqui para vocês. 753, Enter. Certo? Aí é 1.200.000. Tá? Aí vocês vão colocar 1.200.000 e vão digitar, eu não tenho aqui, é delta. Delta, percentual delta, na verdade, né? Isso. Tá? Percentual delta, é o triângulo, bem no meio da HP aí, tá certo? Veja lá se dá certo. Deu? Ou seja, pessoal, aquela tecla, o percentual delta, ele serve para analisar variação. Essa tecla aí é para fazer análise horizontal. Essa tecla é para fazer análise horizontal. E esse cálculo de variação... É que eu mostro qual que é a tecla, Maurício? Pode ser, eu tô sem... Ah, eu tenho aqui uma HP aqui, peraí. Não sei se vai dar para ver, mas é essa aqui, ó. É verdade, a HP da minha esposa tá aqui. Né? Peguei lá também, ó, reforçando aí o que a Michele falou. Essa teclinha aí, fala aí, Michele, mostra aí, Michele, aqui, ó. Essa mesmo. Tá? Depois a gente projeta aqui o cálculo, a HP para vocês. Quando for cair matemática financeira, eu vou projetar aqui a HP para vocês, a gente vai fazer o cálculo na HP, vou dar uma aula de HP, tá bom? Sabiam disso aí, pessoal? Esse cálculozinho aí na HP? Então, isso aí, Juliana, é análise horizontal. Perfeito? Então, vamos de novo agora. Vamos para a próxima aqui. Então, nós testamos a primeira. Tá? Ele fala, ó, a variação do passivo circulante em 2019 foi de 9.000. E aqui ele está falando basicamente a mesma coisa. Ó. Então, se eu pegar, ó, 283 menos 274, foi 9.000. Certo? 283 menos 274 não foi 9.000?
E aí, tá certo ou tá errado? Vejam, lembre-se que ele tem duas... O Cristiano está falando que está errado, e está errado mesmo, porque gente, vejam que todas as alternativas ali, os 3 itens, ele tem, digamos assim, duas variáveis. Então, a primeira está correta, ele variou 9.000 realmente, tá? Houve uma variação aqui de 9.000, ó, de 2018 para 2019. Ele vai falar aqui, ó, correspondente a 21,36 em relação ao ano de 2018. Bom, o que nós vamos fazer? O mesmo cálculo que nós fizemos no item 1. Então, você vai pegar lá 283, Enter, 274, delta variação. Vejam lá. 283, Enter, 274, né? Isso, 274, percentual delta. Quanto que deu de variação? Tá vendo? 3,28. Betânia, realmente é fácil a forma que o Cristiano falou. Não está errado. Quando você faz o cálculo na calculadora, na HP, exatamente o que o Cristiano falou é o que a calculadora está fazendo. Tá? Você só tem que tomar cuidado, porque se você não tiver muito familiarizada com o cálculo, você pode se confundir e inverter as variáveis. Se inverter as variáveis, vai te dar errado. Eu não consegui acompanhar porque minha internet caiu na hora da explicação. Então vamos lá, eu vou escrever de novo aqui, tá? A primeira questão que eu calculei a variação é a mesma agora, pelo menos o método, tá? Então você vai colocar, 283, né, pessoal? 283, ó, na HP, Enter. Enter. Aí você vai colocar 274. Aí você tem lá, variação delta, percentual delta. Ele já vai te dar o cálculo direto. Veja se deu lá. Tem que dar 3,28, né? Como a Michelle chegou ali. Chegou? Chegaram aí, pessoal? Clarissa, chegou, Betânia? Legal. Fechou. Essa forma, Betânia, é o seguinte, ela é mais rápida de se fazer, tá? E você tem menos probabilidade de erro, tá? É como eu disse, porque esses cálculos eles já têm fórmulas formatadas na HP. No meu chegou o contrário, professor. 274, Enter, 283, Delta. Quando eu faço 283, Enter e 274, Delta, ele dá 3,18, negativo. É isso aí? Então, será que eu inverti aqui? Peraí, 283, Enter. Então deve ser o contrário. 274. Porque a minha não é a 12C. Deixa eu fazer aqui na 12C, então. Ó. Agora eu vou fazer na 12C, tá? Então, eu tava dando 3,18. A minha é diferente. Olha só como é a minha, pessoal, só para vocês terem uma ideia. Ó. Tá vendo, ó? A minha, tá vendo as variáveis aqui, ó? Tá vendo aqui em cima, ó? 7, né? Essa é melhor, né? É muito melhor. Porque aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu tenho, ó, aqui no primeiro aqui tá escrito anterior, aqui no segundo tá escrito novo valor e aqui tá escrito percentual. Então, por exemplo, se eu coloco 274, ó, eu clico aqui, ó, anterior. O novo valor, eu coloco lá 283, novo valor e ele já me dá o percentual. Agora, faz na 12 aí para você ver. Então vamos lá, na 12. Então acho que eu inverti, porque na minha ela tá invertida, o meu cálculo, né? Então vamos lá. Então é 283. Então é 274 Enter, 283. Pessoal, desculpa, então eu inverti aí, tá? Eu inverti o cálculo. Então desculpa a todo mundo aí. É 274 Enter, 283 Delta. Ele não pode dar negativo porque a gente tem uma variação positiva. Eu inverti, que na minha é um pouquinho diferente. Né? Eu esqueci que eu estava com a HP da minha esposa, então... Né? Então eu estava tentando fazer aqui, mudando casa decimal para ver se era Não. Não é não. É eu que falei errado, pessoal. Desculpa. Aí eu falei, vou fazer o contrário para ver. É isso aí. Desculpa, gente. Ficou claro, pessoal? Essa teclinha é para análise horizontal. Fechou?
Então vamos para o próximo aqui, ó, próximo item. Então fizemos esse e o 3. E aí ele fala o capital circulante líquido. Gente, capital circulante líquido é um conceito que você tem ativo circulante menos passivo circulante. O que sobra é o capital circulante líquido. Tá? Então, ó, capital circulante, ativo circulante. Pode ver que essa questão ele fala o primeiro item só do ativo circulante, o segundo item ele fala do passivo circulante e o terceiro item ele fala do capital circulante líquido, que é ativo menos passivo circulante. Então vamos ler lá o que ele diz, ó. Ele diz aqui, ó. Bom, o capital circulante líquido em 2019 foi de 916... Professor, você consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Consigo. Você me ouve? Minha internet, ela tá caindo toda hora. Eu não tô conseguindo entender as explicações. Você não tem como... Bom, falta pouquinho também. Talvez seja melhor depois você olhar, tentar acompanhar aqui e depois olhar isso daí no vídeo. Amanhã eu já posto esse vídeo, Betânia, mas tenta acompanhar aí. Infelizmente eu não vou conseguir acompanhar porque tá muito ruim a internet. Entendi. Mas aí depois eu acompanho assim que você postar. Tá bom, amanhã, essa e a aula de sexta eu já posto amanhã. Que eu já converti, já deixei tudo no jeitinho. Tá bom. Tá bom? Ó, Tá, pessoal, obrigada. nada, obrigado você. Ó, então, para a gente finalizar aqui, ó, o capital circulante líquido é ativo circulante menos passivo circulante. Ele fala de 2019. Ó. Então, 2019 eu tenho 1.200.000, certo? Ativo circulante menos 283 mil. Ó, 283 mil. A gente chega em 917, ó. Ficou claro lá, pessoal? 1.200.000 menos 283. Ativo circulante menos passivo circulante. Chegou aí, 917. Então, 917 é o capital circulante líquido de 2018. 19. Agora, para calcular a variação, a gente tem que calcular o capital circulante líquido de 2018. Então, eu vou pegar aqui, ó, 2.753 menos 274. Opa. Menos 274 mil. Então, o nosso capital circulante líquido é 479. E aí, assim, fazer o mesmo cálculo da variação, né? O outro é 1.200 menos 283, que dá os 917. Opa. R$ 917 é a nova, nós temos uma variação de quanto? Não, 438, na verdade, né? 917 menos 479, 438. Chegaram, pessoal? Esse último aqui, ó, ele é assim, eu calculo, como se diz, o ativo circulante menos passivo circulante em 2019, a gente chega em 917. Aí eu vou ter que fazer o mesmo cálculo. Ativo circulante menos passivo circulante de 2018, e nesse caso não é variação, ele quer um menos o outro, a gente chega em 438. Fácil ou difícil essa daí? Fica mais fácil agora após a explicação. Mas se você não praticar, você não faz não lá na prova, não. Você esquece. E outra coisa, Diogo, nesse caso, precisa entender o conceito. Gente, precisa ficar muito claro. E pergunto de novo, ficou claro o que é capital de giro? Capital de giro é o seu ativo circulante, é o dinheiro que você tem para pagar suas dívidas. Fechou? Aí ele fala capital circulante líquido, que é ativo circulante menos passivo circulante. Tá? E qual é o outro que ele trata? Não, o outro é passivo circulante, né? O outro ele fala de passivo circulante. Às vezes tem pergunta teórica também sobre o conceito, né? Tem pergunta teórica também sobre o conceito. Que eu vi um professor respondendo uma teórica sobre esse conceito aí hoje. Por isso que precisa, digamos assim, entender também a questão conceitual. Não adianta, é o que eu sempre falo, a gente precisa entender o cálculo, mas precisa entender o que você está fazendo, tá?
Você vai ver que tem questões aqui de estatística que são super difíceis e que a gente, assim, são aquelas que a gente vai ter que pular. Por quê? Porque são questões que a gente tem que entender o conceito. E a gente pode até pensar, mas no dia a dia a gente não usa isso. Então aí você vai ver isso na prática, Diogo. Tá? Ok. Pessoal, vamos lá. Dúvidas? Juliana? Encerramos aí por hoje, pessoal. Faltam 2 minutinhos aí. Ou já fechou aí no de vocês? Aí sim, já passamos 2 minutos, hein? Né? Pessoal, então é o seguinte. Fechamos na questão 28, né? Vocês me lembram amanhã? Muito bem, pessoal. Amanhã não, quarta, né? Então, quarta a gente volta. Essa prova, muito provavelmente, a gente deve terminar ela na quarta-feira. Porque daqui para frente é mais teoria, tem um ou outro aí que é cálculo. As que tem cálculo aqui, elas são cálculos estatísticos, são cálculos difíceis. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo, mas assim, sendo bem sincero para vocês, essas que nós vamos ver aqui é aquela que você tem que pular. Não vai ter outra alternativa, a não ser que você manje muito de matemática e estatística, né? Mas via de regra, a gente vê as pessoas pulando essa questão, porque não vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Dúvidas aí? Certezas? Não? Fechamos? Então, pessoal, agradeço todo mundo, fiquem com Deus e até quarta-feira estamos de volta aí, eu mando para vocês o link na quarta-feira e até amanhã eu posto essa aula lá para vocês poderem rever. Tá bom, pessoal? Ok, Obrigadão aí, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.